Queridos irmãos, abramos a palavra do nosso Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, e façamos a leitura do verso 6 até o verso 13, dando continuidade à nossa série de mensagens nessa importante carta do apóstolo Paulo, importância essa destacada ainda mais nesse ano, quando comemoramos os 500 anos da Reforma Protestante, sendo essa carta a quem Lutero atribui a sua conversão e a sua compreensão de que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Romanos capítulo 9, de 6 a 13, ouçamos a leitura. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é essa: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não somente ela, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem e o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Até aqui a leitura da Escritura. Irmãos, vamos orar pedindo que Deus nos ilumine na compreensão da mesma. Ó Deus, nós pedimos que Teu Espírito Santo nos conduza agora ao sentido das palavras que foram escritas pelo apóstolo Paulo, aqui registradas de maneira infalível e inerrante. Nós pedimos, ó Pai, que essa palavra acalente o nosso coração, nos conforte, nos instrua, nos edifique, nos corrija, repreenda, tudo de acordo com a nossa necessidade. Tu és o nosso Deus, por isso nós nos dirigimos a Ti, humildes, suplicando na mediação de Jesus que ouças o nosso pedido por iluminação. Em nome dele e de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, o propósito de Paulo nos capítulos 9, 10 e 11, conforme nós já vimos, é explicar por que é que a nação de Israel, tendo recebido tantas promessas da parte de Deus e tendo sido alvo de tantos privilégios da parte de Deus, quando o Messias chegou, quando Jesus Cristo veio a esse mundo, a nação simplesmente o ignorou, para não dizer rejeitou, e o entregou para ser crucificado. Surge uma pergunta: a palavra de Deus falhou? As promessas que ele fez aos descendentes de Abraão, estas promessas caíram por terra? Será que Deus não foi poderoso o suficiente para garantir tudo aquilo que ele prometeu a Abraão? Quando ele disse: sai da tua terra, da tua parentela, de ti farei uma grande nação, em ti serão benditas todas as nações da terra. Aquelas promessas que foram feitas a Davi, dizendo que da tua descendência virá alguém que se sentará no trono de Israel e no trono do mundo para todo sempre. Tudo isso caiu por terra quando os judeus rejeitaram Jesus Cristo, o filho de Davi, o filho de Abraão, o filho de Deus, o Messias, o Salvador do mundo, aquele que era o cumprimento de todas as promessas. Ao dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do gentio, esse é o tema da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo estava dizendo que todas aquelas promessas, elas agora se aplicavam também aos não-judeus. E aí a questão da exclusividade aparece. E o que Deus prometeu a Israel? E o fato de que Deus escolheu a nação como sendo o seu povo. Paulo havia enumerado os privilégios da nação de Israel nos versículos anteriores, que foram objeto da nossa mensagem última. São os versos 4 e 5 do capítulo 9. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. 9 privilégios Paulo enumera aqui. Deus deu a Israel a aliança, as promessas, o culto, a legislação. É de Israel que vêm os patriarcas, é de Israel que veio o Messias.
como explicar que a maioria dos israelitas rejeitou a Jesus Cristo e o entregou para a morte nas mãos dos romanos. Paulo dá basicamente duas explicações nos capítulos 9, 10 e 11, que serão objeto dos nossos próximos sermões. A primeira explicação de Paulo é a soberania de Deus na eleição daqueles que haveriam de ser salvos, que é o capítulo 9, que é um capítulo que fala sobre eleição e sobre predestinação. O que Paulo vai dizer é que nem todo israelita, de fato, nem todo descendente de Abraão, de fato, foi escolhido por Deus, e que de entre a nação de Israel, Deus escolheu aqueles que ele quis para a salvação. Estes creram no Messias, e é neles que Deus cumpre a sua promessa. Portanto, a palavra de Deus não falhou, porque a aliança de Deus, na verdade, é com o Israel espiritual, o Israel eleito por Deus, e não com a nação, com todos os descendentes de Abraão. Isso Paulo vai explicar aqui no capítulo 9. Final do capítulo 9 até o capítulo 11, Paulo vai dar outra razão pela qual a nação de Israel rejeitou a Jesus Cristo, que é a incredulidade dos judeus. Os judeus foram incrédulos, eles realmente não creram em Jesus Cristo, eles entenderam que a salvação era pelas obras da lei, era por guardar a lei que Moisés havia dado. Tanto é que quando Cristo aparece e os apóstolos ensinam que pela fé nele os judeus serão aceitos por Deus e perdoados, a maioria da nação não creu nessa mensagem, rejeitou essa mensagem e, portanto, rejeitou a Jesus Cristo. Então, capítulo 9, Israel rejeita a Deus, porque nem todo israelita é filho de Deus, porque Deus é quem escolhe aqueles que são seus. Capítulo 9. Por outro lado, a nação é responsável, porque ela foi incrédula, ela rejeitou Jesus Cristo e, por isso, com justiça, os privilégios que Deus lhe deu foram tirados da nação de Israel. Então, estes são os temas que nos aguardam na série em seguida, não é? E nós vamos ter aí momentos emocionantes pela frente, né? Só assunto fraco, né? Só assunto fraco para a gente tratar. Agora é que a carta aos Romanos começa a pegar mesmo, né? Alguém já disse que o capítulo 9 de Romanos é a criptonita dos arminianos, não é? Porque é difícil brigar contra o capítulo 9, não é? Eu não chegaria a usar esse título, mas, sem dúvida, Romanos capítulo 9 é um dos capítulos mais importantes do Novo Testamento para tratar dessa questão da eleição e da predestinação. Aqui Paulo responde 3 perguntas. Primeiro, a palavra de Deus falhou porque a maioria dos judeus não creu em Jesus Cristo? Resposta de Paulo: não falhou. Se cumpriu naqueles que Deus elegeu de entre a nação judaica para serem seus filhos. Aí vem a segunda resposta. Deus elegeu? Segundo questionamento. Deus elegeu? Mas isso não torna Deus injusto quando Ele elege uns e deixa outros sem serem escolhidos para a salvação? Resposta de Paulo: não, porque Deus faz o que Ele quer. Está aí do verso 14 ao verso 18. Aí vem uma terceira pergunta. Se Deus faz o que Ele quer, então por que Ele reclama que o judeu não aceitou Jesus Cristo? Resposta de Paulo: quem é você para discutir com Deus? Verso 19 a 29. Então são essas 3 questões que compõem o capítulo 9 e que nós vamos tentar abordar nas mensagens seguintes. Na nossa mensagem anterior, nós expusemos os versos que abrem o capítulo 9, e vocês lembram, versos de 1 a 5, Paulo afirma solenemente o seu amor pelos judeus, sua grande tristeza pelo fato de que eles rejeitaram Jesus Cristo, a ponto de Paulo dizer que, se possível, ele queria ser anátema e separado de Cristo por amor dos judeus, ou seja, ele preferia ir para o inferno no lugar dos judeus, se isso fosse possível, porque eles rejeitaram os grandes privilégios recebidos por Deus, a aliança, as promessas, o pacto, a legislação, o culto. Enfim, Deus se revelou somente à nação de Israel no Antigo Testamento e a mais ninguém. E essa nação tão privilegiada virou as costas para Deus quando finalmente o Messias chegou. Paulo estava muito triste por isso, e aí então ele se prepara para responder aos questionamentos que vêm em seguida, e o primeiro deles é então a respeito da promessa de Deus e da fidelidade de Deus. Deus falhou para com os judeus? A palavra de Deus caiu? A resposta de Paulo está aí no verso 6, que eu quero ler com vocês agora. Não pensemos que a palavra de Deus haja falhado.
Esse é um pensamento que não deveria passar na nossa cabeça, diz o apóstolo Paulo. Não é uma conclusão lógica daquilo que eu disse nos versos anteriores, de que Deus deu a essa nação tantos privilégios. O fato de que eles não receberam o Messias não leva à conclusão lógica de que essas promessas falharam, porque existe uma outra explicação. E qual é a explicação que o apóstolo Paulo vai dar aqui nos versos de 6 em diante? Ele vai dizer que, embora os descendentes físicos de Abraão, os filhos de Abraão, netos, bisnetos, embora eles tivessem rejeitado Jesus Cristo, os descendentes espirituais de Abraão o receberam e creram nele. E aqui Paulo faz uma distinção entre a descendência física de Abraão e a descendência espiritual de Abraão. Ele faz essa diferença aqui. Quem são esses descendentes espirituais de Abraão? São aqueles que, desde o período do Antigo Testamento, filhos de Abraão, que creram nas promessas que Deus havia feito com respeito à chegada do Messias e à salvação que viria através dele, como, por exemplo, aqueles juízes santos e piedosos, como Gideão, como Samuel, aqueles profetas como Isaías, como Jeremias, como Daniel e todos os demais, ou aqueles reis piedosos como o rei Davi, o rei Ezequias, o rei Josafá e tantos outros, como Simeão e Ana, que estavam no templo quando José e Maria trazem Jesus para ser consagrado no templo, e eles reconhecem que Jesus de fato é a esperança de Israel. Os 12 discípulos que eram judeus e creram em Jesus Cristo, o próprio apóstolo Paulo, que era judeu e creu em Jesus Cristo, todos aqueles 120 irmãos que estavam reunidos no dia de Pentecostes, e todos eles eram judeus, aguardando a promessa do Espírito Santo, todos os demais judeus que creram em Jesus antes dele chegar e depois dele chegar, esses são os descendentes espirituais de Abraão. Essa é a verdadeira descendência espiritual de Abraão, ou seja, a aliança de Deus foi com esse povo espiritual e não com os descendentes físicos de Abraão. O fato de que eles eram descendentes biológicos de Abraão não garantia de que eles estavam no reino dos céus. Não garantia que eles eram filhos de Deus e que eles seriam salvos. Mas dentro de Israel havia um Israel espiritual que a gente chama do descendente, do remanescente fiel, do povo de Deus que existe desde toda a antiguidade. Então, Paulo aqui responde a esse questionamento: será que a palavra de Deus falhou? Ele diz: não pensemos que a palavra de Deus falhou. E ele diz então essas duas coisas. Primeiro, no verso 6. Não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem todos os de Israel são de fato israelitas. Você vê que Paulo aqui usa o termo israelita num sentido que não é étnico, não é um sentido racial. Israelita é um estado espiritual. Nem todos os de Israel são de fato israelitas. Verso 7, mesma coisa, nem por serem descendentes físicos de Abraão, são todos filhos de Abraão. Filho aqui é filho no sentido espiritual, né? Nem por serem descendentes biológicos de Abraão, quer dizer que todos eles sejam filhos de Abraão. Então, ser israelita e ser filho de Abraão é uma categoria espiritual. Ela não é biológica, não tem nada a ver com raça. É uma questão espiritual diante de Deus. Paulo, num certo sentido, ele já havia adiantado esse assunto no capítulo 2, que eu quero convidar você agora a abrir lá comigo. Se você vem seguindo essa série desde o começo, você lembra que nós chegamos aqui e nós dissemos exatamente esse ponto. Aqui no capítulo 2, Paulo está respondendo ao judeu que pensava que a circuncisão dava a ele alguma vantagem diante de Deus comparado com os gentios que não eram circuncidados. Olha a resposta de Paulo, Romanos 2, de 28 a 29. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porque judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito,
não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Aqui o apóstolo Paulo redefine o conceito do que é ser um judeu. Um judeu não é apenas aquele que é exteriormente, aquele que foi circuncidado, que teve aquela cirurgia aos 8 dias, em que é removida a carne do prepúcio. A circuncisão, que é o nome dessa marca do judeu, ela não é externa, ela é interna. O verdadeiro judeu é aquele que é judeu por dentro e cuja circuncisão é a circuncisão do espírito. Ou seja, uma pessoa pode ser descendente de Abraão e ainda assim não ser um verdadeiro judeu, um verdadeiro israelita, um verdadeiro filho de Abraão, porque essa é uma categoria espiritual. Com isso, Paulo introduz esse conceito que dentro da descendência de Abraão, dentro da nação de Israel, existe o verdadeiro Israel, que é o Israel espiritual, que são aqueles que andam na mesma pisada de fé que Abraão teve, que são aqueles que creem como Abraão creu, que servem a Deus como Abraão creu. É só olhar a história do Antigo Testamento e a gente vê como isso é verdade. A grande parte da nação de Israel sempre foi incrédula, sempre foi rebelde. Qual dos profetas os judeus não perseguiram? Qual dos juízes piedosos eles não procuraram matar? Quais dos enviados de Deus eles não rejeitaram? Qual ídolo eles não adoraram no tempo da antiga aliança? Se curvaram diante de todos os deuses de todas as nações, viraram as costas para Deus o tempo todo, se revoltaram contra Moisés, queriam voltar para o Egito, reclamavam do maná. Esses eram os descendentes de Abraão. Agora, dentro desse povo descendente de Abraão, rebelde, incrédulo, teimoso, idólatra, Deus tinha o seu povo remanescente fiel, aquele povo que Deus disse a Elias, quando Elias estava dizendo: acabou, eu sou o último, ó Deus, a nação toda está atrás de Baal, somente eu temo ao Senhor. E Deus disse: Elias, fica quieto, eu reservei para mim 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. Ou seja, dentro de Israel havia 7.000 escolhidos de Deus que não dobraram o joelho aos ídolos e aos deuses pagãos. Então, esse conceito do verdadeiro Israel, da nação espiritual de Deus, o povo de Deus, é o que é a base da nossa doutrina da aliança, de que Deus sempre teve um povo, porque nós hoje, brasileiros, vivendo séculos depois, que cremos da mesma forma de Abraão, nós é que somos os descendentes de Abraão, nós é que somos os verdadeiros israelitas, nós é que somos os filhos da promessa. Deus cumpre as suas promessas a nós. Por isso que nós dizemos: Deus sempre teve somente um povo. Na antiga aliança era o Israel dentro de Israel, na nova aliança é a igreja de Cristo. Sempre foi o mesmo povo, a mesma aliança, os mesmos sacramentos. No Antigo Testamento era sábado, Páscoa e circuncisão. No Novo Testamento é domingo, batismo e ceia. Apenas mudou a forma para ser mais abrangente, mas sempre foi a mesma aliança, o mesmo povo, o mesmo culto. Sempre foi. Ou seja, a palavra de Deus não falhou, porque o compromisso de Deus era com esse povo que ele tinha escolhido de entre a nação de Israel. E para provar isso, Paulo vai citar 2 episódios da história dos patriarcas. Vocês todos conhecem a história dos patriarcas. O primeiro foi Abraão. Deus chamou soberanamente, Gênesis capítulo 12, e o tirou da terra de Ur dos caldeus e lhe fez grandes promessas. E disse: Abraão, de ti eu farei uma grande nação, de ti sairão príncipes. Na tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Eu vou te dar a terra de Canaã. De ti farei uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te abençoarem. Sai da tua terra e da tua parentela e vem para essa terra que eu vou te dar. Conhecemos a história, está em Gênesis 12. Abraão obedeceu a Deus e saiu, sem nada na mão. Não tinha nenhum título de propriedade da Palestina, não é? Foi embora, foi pela fé. Peregrinou na terra da promessa, esperando a promessa de Deus. O tempo passou, a promessa não se cumpriu, ele tenta ter um filho através de sua escrava Agar, com o conluio da sua esposa Sara, e nasce Ismael, que é o primeiro filho de Abraão, que ele pensou que seria o herdeiro das promessas de Deus, o descendente. E Deus diz: não vai ser ele,
mas vai ser aquele que eu te prometi, da tua esposa legítima. Algum tempo depois nasce Isaque, o filho da promessa. E Deus diz, agora você despede Ismael e você vai ficar com Isaque. Ele é que é o herdeiro, e não o mais velho, mas esse aqui. Isaque cresce, casa com Rebeca, mulher estéril, não vinha filhos, parece que a promessa parou ali, porque Isaque não tinha filhos, não é? Não tinha filhos. Orou 20 anos, oração poderosa, a mulher ficou grávida de gêmeos. Grávida de gêmeos. Ainda não tinham nascido, e Deus disse, eu quero esse e não quero esse. Amei a Jacó, mas aborreci Esaú. Então, esses dois episódios em que Deus escolhe quem da descendência dos patriarcas haveria de ser o herdeiro das promessas, Paulo usa aqui para provar que é Deus quem escolhe, é Deus quem chama, é Deus quem diz quem são aqueles que são seus. Por isso não se pode dizer que a palavra de Deus haja falhado, porque o compromisso de Deus é com seus eleitos, e não com os descendentes físicos, biológicos de Abraão. Vamos ver em detalhes como Paulo faz isso, ok? Em primeiro lugar, ele argumenta a partir da escolha de Isaque, não de Ismael, do verso 7 até o verso 9, do capítulo 9 de Romanos. Ele diz assim, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas, e aí ele cita Gênesis 21, 12, em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. A primeira prova que Paulo traz aqui para os seus leitores em Roma, de que existe uma descendência espiritual dentro da descendência de Abraão, é esse episódio em que Deus manda com que Abraão despeça Agar, que era o nome da escrava egípcia, e o seu filho Ismael, dizendo, estou aqui no verso 7, em Isaque será chamada a tua descendência, e não em Ismael, embora Ismael tenha sido o mais velho, ele tenha sido o primogênito de Abraão. Abraão gostava de Isaque, até de Ismael, pensava até que Ismael seria o herdeiro, mas Deus lhe apareceu e disse, manda Ismael embora junto com a mãe dele, porque é em Isaque que será a tua descendência. Por quê? Porque Isaque era filho da promessa. Isaque era filho da mulher legítima. Isaque nasceu de um milagre de Deus. Ele é que seria o portador das promessas, ele é que seria o representante do povo de Deus. E Deus então escolheu entre Ismael e Isaque, escolhendo Isaque para ser aquele representante ou descendente espiritual. Conclusão de Paulo, no verso 8, isto é, presta atenção aqui, estes filhos de Deus, ou seja, esses que serão salvos de entre os filhos de Abraão, não são propriamente os da carne, ou seja, não são todos os judeus que serão salvos. Ser judeu não significava ser filho de Deus, ser descendente de Abraão não significava ser salvo. Os filhos de Deus não são necessariamente os da carne, mas devem ser considerados como filhos de Deus ou como descendência, os filhos da promessa, ou seja, aqueles que Deus chamou sobrenaturalmente, como foi o caso de Isaque, que nasceu de um milagre e foi escolhido por Deus para ser o herdeiro das promessas. Então são duas linhagens aqui, uma linhagem biológica, que são os filhos de Abraão, os judeus, os israelitas na carne, e a linhagem espiritual segundo Isaque, que nasceu da promessa, nasceu de um milagre e foi soberanamente escolhido por Deus. É com esses que Deus tem uma aliança. E, portanto, a palavra de Deus não falhou. Porque esse povo é o povo que creu, como eu já falei, no Antigo Testamento, no meio de toda aquela massa de incrédulos, era o povo que creu, era o povo temente a Deus, é o povo que esperava a promessa do Messias, é o povo que, quando o Messias veio, creu no Messias, como o apóstolo Paulo e os demais discípulos de Jesus Cristo. Mas alguém poderia dizer assim, mas a escolha entre Ismael e Isaque era óbvia, porque Ismael era filho de uma escrava egípcia, que era uma concubina de Abraão e nasceu de um esquema, né? Meio que carnal, porque estava demorando, Sara não podia ter filho, que era a esposa legítima, estava demorando, não engravidava, era estéril, já eram velhos,
E Sara teve essa ideia de entregar a escrava ao marido, para que o marido engravidasse a escrava, para que o filho da escrava fosse filho dela. A gente não deve ficar assim muito assombrado, deve ficar assombrado, mas para não ficar tanto, lembrando que isso era um costume no Antigo Oriente, que as senhoras, as matronas, as princesas, as rainhas, elas tinham filho através das servas. Um exemplo disso é a filha de Faraó, que adotou Moisés para ser filho dela. Adotou Moisés, que era filho de outra para ser filho dela. Mas era um costume que fazia parte da cultura do Antigo Oriente. E Sara então resolveu usar esse estratagema para ver se cumpria a promessa de Deus. De fato nasceu lá o Ismael, mas Deus disse, não é ele não. Aí alguém pode dizer, mas a escolha era fácil entre Isaque e Ismael. Ismael era filho de uma tentativa humana, não era a esposa legítima, e Isaque era filho da promessa. Ele nasceu de um milagre, como Deus havia prometido, da esposa legítima. Paulo diz, então vamos agora para o próximo exemplo. Rebeca e os seus 2 filhos. Aí não tem diferença nenhuma. Para começar, eram filhos da mesma mulher, eram gêmeos, e ela era a esposa legítima de Isaque. Quando ela se viu grávida, depois de 20 anos de oração e tentativas, da parte do Isaque, os meninos começaram a brigar na barriga dela. Era chute para um lado, chute para o outro. Olhando a barriga dela, dava para ver, aquela confusão, O pau quebrava lá dentro. E ela estava preocupada com aquilo. E ela foi perguntar a Deus. Diz lá o texto de Gênesis 23, me perdoem. Gênesis 25, na verdade, o texto nos conta de que Rebeca foi perguntar a Deus, por que é que meus filhos ficam brigando na barriga? São irmãos, são gêmeos, não é? Por que eles ficam brigando? Resposta de Deus, Gênesis 25, verso 23. 2 nações há no teu ventre. 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Essa foi a resposta de Deus para Rebeca com relação aos 2 filhos brigando na barriga. Qual a interpretação que o apóstolo Paulo está dando aqui para esse episódio que ele traz como comprovação do que ele está dizendo, de que dentro de Israel há um outro Israel, que é o Israel espiritual? O que ele está dizendo aqui, a interpretação de Paulo, é a seguinte: ambos eram filhos de Isaque, que era o herdeiro da promessa, filho de Abraão. Eles eram gêmeos, portanto estavam em igualdade de condição, não era como Ismael e como o próprio Isaque. Antes deles nascerem, Deus escolheu um deles para ser o herdeiro das promessas. Terceiro, quando essa escolha foi feita, eles não tinham feito ainda ou cometido nem o bem nem o mal. Ou seja, a escolha de Deus não foi baseada nem da previsão do que eles fariam e nem de qualquer coisa que eles já tinham feito. Deus escolheu porque quis. Porque o critério não tinha critério, eram 2 bebês na barriga, um igual ao outro. Deus escolheu um e disse, esse, que inclusive vai ser o mais moço, ele vai ser o senhor do mais velho, e o mais velho vai servir ao mais moço. Eles representarão 2 nações que se dividirão e brigarão, mas prevalecerá a nação que vier do mais moço, que será Jacó. E Deus fez essa escolha antes que eles nascessem. Olha como Paulo interpreta isso no verso, voltando aqui para Romanos, no verso 11. Não eram gêmeos, nascidos, nem tinham praticado o bem e o mal. Aí vem aqui um parênteses, onde Paulo explica. Para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Qual é o propósito de Deus? Que o povo dele seja dele de acordo com o propósito dele, porque ele chama, não é porque o povo merece, mas porque Deus chama, não é porque fizeram bem, não é porque um é melhor do que o outro, mas porque Deus chama. Esse é o propósito de Deus. Para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse,
não por obras, não foi porque Jacó era melhor do que Esaú, mas por aquele que chama. O critério é que Deus chama quem Ele quer. Ele chama quem Ele quer. E esse chamado não é baseado em obras, não é baseado em quem merece ou quem é melhor do que o outro. É baseado na soberania de Deus, como Ele fez também com Isaac. Para que ficasse claro que o povo de Deus é composto daqueles que Deus soberanamente chama. Aí Paulo diz: Deus disse a Rebeca, verso 12, o mais velho, que é Esaú, será servo do mais moço. Isso significava dizer que o herdeiro das promessas seria o filho mais moço, ao contrário do que era comum na época, que geralmente era o mais velho que herdava. Então, falando em termos da cultura da época, o herdeiro era para ser Esaú. Mas Deus reverteu a condição humana, exatamente para mostrar a soberania dele. É quem eu escolho, eu não respeito as atribuições ou instituições humanas, mas é aquele que eu chamo. E ele escolheu Jacó. E de fato Jacó se tornou o herdeiro, ele se tornou parte do Israel espiritual, ele se tornou parte do povo de Deus, filho de Deus, um dos patriarcas, dos nossos heróis da fé, mencionado na Escritura, é dele que vem o nome da nação de Israel, tudo isso por escolha divina de Deus, quando ele era um bebê no ventre da sua mãe, não tinha feito bem ou mal, não tinha nascido, e ao lado dele tinha um irmão que estava nas mesmas condições que ele estava, portanto elegível também, mas não. E Paulo termina citando o profeta Malaquias como prova do que ele está dizendo. Leia comigo, Malaquias capítulo 1, versos 2 e 3. É o último livro do Antigo Testamento, não deve ser difícil para achar. Malaquias capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 2. O amor do Senhor por Jacó. Deus falando à nação de Israel, dizendo: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tens amado? Resposta de Deus: não foi Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor. Todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. Quando a nação de Israel, muito tempo depois do acontecimento com Isaac e Rebeca, e muito tempo antes de Paulo escrever a carta aos Romanos, quando a nação de Israel uma vez questionou a Deus, dizendo: o Senhor disse que nos ama, mas onde está a prova do teu amor? Nós estamos aqui cercados de nossos inimigos, nossa situação financeira é difícil, somos escravos, subsidiários do império babilônico persa, e pagando tributo, pagando imposto, e o Senhor disse que nos ama. Em que é que o Senhor nos amou? Resposta de Deus: você quer uma prova do meu amor? Eu vou dar. A prova de que eu amo vocês é que eu amei o pai de vocês, Jacó, e aborreci Esaú, que era o irmão dele, quando eu poderia ter feito o contrário. Mas eu amei vocês e aborreci Esaú. Essa é a prova do meu amor, que eu escolhi vocês para serem o meu povo. Quanto a Esaú, olha o verso 3: eu fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. E se Edom é outro nome para Esaú, é a mesma coisa. E se Esaú diz, se os descendentes de Esaú dizem: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei. E Esaú será chamado terra de perversidade, e olha só, gente, agora, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Amei Jacó e aborreci Esaú. Jacó e Esaú representam Jacó, os eleitos de Deus, o Israel dentro de Israel, o povo de Deus, do qual nós somos os descendentes espirituais, e Esaú representa
aqueles que Deus deixou entregues aos seus próprios pecados e contra quem Deus está irado para todo sempre, e que sofrerão a sua justa ira por toda a eternidade. Essa é a prova do meu amor, diz Deus à nação. Vocês querem saber o meu amor por vocês? E não é a mesma coisa que Deus vai nos dizer hoje? Às vezes nós questionamos a Deus: será que o Senhor me ama? Dá tudo errado na minha vida. Tenho 40 anos, não arrumei namorado ainda. Não passo em concurso nenhum. A minha empresa está falida, eu vivo apertado. Doença, tem uma doença que me acompanha, não fico bom. Doença na minha família, dá tudo errado na minha vida, Deus. Será que o Senhor me ama? Qual é a resposta de Deus? Qual é a maior prova do amor de Deus para com você? Não são as bênçãos materiais, mas a maior prova de Deus é essa: eu amei Jacó e aborreci Esaú. Eu amei você, escolhi você, chamei você pelo Evangelho, perdoei os seus pecados e fiz você parte desse povo espiritual que tem a origem lá em Abraão e antes dele. O meu povo, o povo antigo, o povo eterno. Fiz você membro desse Israel espiritual. Essa é a maior prova do meu amor por você. Então não me questione se às vezes nem tudo dá certo na sua vida, mas se lembre dessa eleição soberana, que você faz parte do povo de Deus e que você vai ser herdeiro do mundo, do novo céu e da nova terra, que você vai receber imortalidade, um novo corpo, a vida eterna. Essa é a resposta que Malaquias dá ao povo de Deus e é a resposta que Paulo dá aqui sobre o questionamento: as promessas de Deus falharam? Não, a promessa de Deus não falhou. A promessa de Deus se cumpre no Israel espiritual, no Israel dentro do Israel, dentro desse povo que ele elegeu e chamou desde a antiguidade e que ele ama mais do que qualquer outra coisa. Enquanto que os outros serão largados à sua própria ruína e destruição por causa da sua incredulidade, que é o que ele vai falar nos capítulos 10 e 11. Me aguarde até chegarmos lá. Que privilégio. Como é que a gente pode terminar isso aqui, gente? Esse capítulo, essa parte do capítulo 9, tão pujante. O que é que nós podemos aprender? Eu quero destacar 3 ou 4 pontos aqui. Primeiro, o fato de que Deus escolheu soberanamente de entre os filhos de Abraão e de Isaque, aqueles que seriam seus filhos, os filhos da promessa e a descendência prometida, indica que existe um Israel espiritual dentro do Israel biológico. E que esses do Israel espiritual são eleitos, ou foram eleitos soberanamente por Deus, e é para com eles que Deus cumpre todas as promessas feitas a Abraão, Isaque, Jacó, Davi, todas aquelas promessas do Antigo Testamento, elas se cumprem nesse Israel espiritual. É a eles que Deus cumpre as promessas. Eles creram no Messias, antes do Messias chegar e depois quando o Messias chegou. Então esse é o primeiro ponto, a palavra de Deus não falhou. Segundo, esses filhos de Deus, eles foram eleitos não somente de entre os filhos de Abraão, mas também de entre todas as nações. E esse é o grande mistério que quem vai explicar é o apóstolo Paulo. Que essa eleição de Deus não foi somente dos filhos de Abraão, mas ele elegeu também muita gente de outras nacionalidades. Paulo vai falar disso a partir do verso 24 desse capítulo 9. Ele vai dizer: Deus chamou não somente a nós, de entre os judeus, mas também de entre os gentios. Então hoje, você brasileiro que mora em Goiânia, está aqui no Ocidente, 2000 anos depois que estas palavras foram ditas, você é descendência de Abraão, você é israelita, você é o verdadeiro judeu, você tem a verdadeira circuncisão, você faz parte do Israel espiritual, você é o povo a quem Deus fez as promessas e ele não falhará. A palavra de Deus não caiu, mas ela se cumpre naqueles que Deus chamou e que Deus elegeu. Terceiro ponto, a palavra de Deus, portanto, não falhou, e nada poderá nos separar do seu amor. Nada poderá nos separar das suas promessas. Ele haverá de cumprir tudo o que prometeu. Por isso que Paulo se refere à igreja como sendo o Israel de Deus, no final de Gálatas. Agora aqui eu preciso também dizer alguma coisa à guisa de conclusão. Alguns queridos irmãos, ao lerem o capítulo 9 e impressionados com a força da argumentação,
eles dizem que essa escolha que Deus fez aqui é uma escolha para privilégios nacionais. Deus está escolhendo nações. Mas, gente, não tem nada de nação aqui, porque Deus está escolhendo judeus de entre judeus. Portanto, Ele está escolhendo indivíduos. Ele está falando aqui em filho de Deus, Ele está falando aqui de obras, antes de nascer não tinham feito bem nem o mal. Ele está falando aqui de salvação. Ele não está falando de privilégios nacionais, como às vezes algumas pessoas querem interpretar o capítulo 9, dizendo que a eleição aqui é eleição em termos nacionais. Não tem nada de nacional aqui, embora a escolha de Isaac e depois a escolha de Jacó teve efeito para os seus descendentes, mas a escolha aqui é de indivíduos para a salvação, porque no final do capítulo 9, Paulo vai dizer que Deus escolheu gente não somente de entre os judeus, mas também de entre os gentios. E mesmo que seja escolha de nação, a nação é composta de quê, gente? É composta de indivíduos. Então não tem como fugir de que Paulo está falando aqui da escolha e da predestinação de indivíduos para a salvação. Podemos ter dificuldade com a passagem, podemos não entender a passagem, ela pode mexer muito comigo, ela pode levantar muitos questionamentos, mas uma coisa é inegável, é disso que o apóstolo Paulo está falando. Não tem como fugir dessa interpretação, ela é simples, é clara, é a única que encaixa em todo o contexto. O que é que Paulo vem discutindo desde o capítulo 1? Privilégios nacionais de Israel contra os judeus? De forma nenhuma. Ele está respondendo a pergunta, como é que o homem se justifica diante de Deus? Por que agora ele vai mudar o foco? Ele está falando da eleição individual, está falando de escolha e predestinação para a salvação e deixar entregues aos seus próprios pecados aqueles que vão ser condenados eternamente por sua própria responsabilidade. Eu quero terminar com algumas aplicações práticas. Primeira delas, por favor, não deixe de orar para os seus filhos. Porque a primeira coisa que vem no coração de um pai, quando ele ouve falar sobre oração e predestinação, e diz, e se meu filho não foi eleito? E se meu filho não foi escolhido? Quantos anos Isaac orou para que Rebeca tivesse um filho? 20. Depois de 20 anos nasceu Isaquinho, o filho da promessa. Filho de Deus, servo de Deus, exemplo de fé. Não desista de orar pelos seus filhos. Enquanto eles estiverem vivos, há esperança, especialmente vocês que têm filhos que não estão andando nos caminhos do Evangelho. Filhos que estão desviados, filhos que um dia participaram da igreja, foram até batizados, fizeram profissão de fé, mas que não andam mais nos caminhos de Deus. Não desista, a semente está lá. Estava conversando com o Dr. Derek Thomas, que veio para o nosso encontro da fé reformada, e comentando como, infelizmente, não é? Acontece muito isso, especialmente hoje em dia, até muito frequente entre filhos de pastores, que são criados no Evangelho, que conhecem a palavra desde cedo, e depois de uma certa idade, geralmente quando vão para a universidade, eles não querem mais seguir no caminho do Senhor. E o Derek Thomas disse, eu tenho um filho por quem eu peço também as orações. E eu sei que aqui nesse auditório há pastores também, que gostariam que vocês orassem pelos filhos deles. E entre aqueles que me ouvem também. O fato de que a salvação é soberana escolha de Deus, em momento nenhum é um empecilho para que você ore pela conversão do seu filho. Porque no mesmo capítulo em que Paulo está falando que é segundo a eleição de Deus, Paulo diz que Isaac orou 20 anos pela sua esposa e Deus deu um filho crente. Então oremos, irmãos, e não desistamos dos nossos filhos. Enquanto há vida, há esperança. Segunda coisa, também não deixe de evangelizar. O fato de que a salvação, em última análise, vai depender do chamado eficaz de Deus. É Deus que vai trazer, é Deus que vai chamar de uma maneira irresistível. Isso não quer dizer que nós não devamos evangelizar, porque é através da nossa pregação que Deus vai chamar os que são seus, aqueles que Ele elegeu antes da fundação do mundo. Ao contrário, nós devemos nos animar a pregar a palavra de Deus cada vez mais. Uma palavra também aos jovens da igreja, adolescentes da igreja que estão me ouvindo aqui nessa noite.
Você teve o privilégio de nascer na igreja. Você teve o privilégio de conhecer o Evangelho desde cedo. Você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou foi consagrado na sua igreja se você vem de uma outra denominação. Os seus pais, de um jeito ou de outro, ofereceram você a Deus, oraram por você e quiseram que você fosse um servo de Deus, e é o desejo mais profundo do coração deles. Desde cedo você aprendeu as histórias bíblicas, a cantar aqueles corinhos. Aprendeu o que é que o cristianismo significa, o que é certo e o que é errado. Isso não significa que você é filho de Deus e que você está salvo. Você vai ter que ter um momento em que você, diante de Deus, vai dizer: Deus, eu creio em tudo isso. Eu sou isso, eu faço parte do teu povo, te dou graças por esse privilégio. Eu quero professar a minha fé, eu quero assumir o cristianismo que meus pais me ensinaram. E eu quero viver para a tua glória. Então não demore em fazer isso. Não demore em fazer isso. Se você já entendeu a mensagem do Evangelho, se você crê nessa mensagem, não demore em dizer: eu quero fazer minha profissão de fé, eu quero me tornar membro comungante da igreja, eu quero professar Jesus, eu quero andar nos caminhos do Senhor. Se você de fato já confessou isso, não pense que pelo fato de você ter nascido na igreja, isso é uma garantia de que você é filho de Deus. Nem todos os descendentes de Abraão são de fato israelitas. Você me pergunta: pastor, como é que eu sei? A resposta não está dentro de você. A resposta está na cruz do Calvário. Você vai olhar para a cruz, é lá que você vai encontrar a resposta. E se você conseguir ver Jesus Cristo morrendo pelos seus pecados, derramando seu sangue pelas suas iniquidades, se você conseguir perceber que o sofrimento dele é em seu lugar, sim, você é eleito. Porque somente os eleitos percebem isso. Mas você não vai encontrar resposta olhando para dentro de você, não. Tipo assim: será que eu sou bonzinho? Será que eu mereço? A resposta é não, você não é bonzinho e você não merece. Mas você vai olhar para a cruz, e se ali você conseguir ver a agonia do Salvador e dizer: foi por mim, e eu coloco a minha esperança, a minha expectativa e a minha salvação somente no sacrifício de Cristo, você é da descendência de Abraão, você é do descendente prometido, você é daqueles a quem Deus fez a promessa, e você não será envergonhado por entregar sua vida completamente a Jesus Cristo. Que você faça isso nessa noite, que você creia, olhe para o Senhor Jesus, e você será salvo dos seus pecados e da sua culpa. Que Deus nos ajude nessa noite, irmãos. Oremos. Ó Deus bendito, queremos nos curvar diante da tua soberania, e queremos dizer da nossa alegria e do regozijo quando o Espírito Santo testifica ao nosso coração que Jesus Cristo é o nosso Salvador. A gente sabe que não merece nada, não é por obras, não é por merecimento, não é por antevisão da tua presciência de que nós iríamos isso ou aquilo, mas pela tua graça, que hoje nós podemos nos curvar e dizer: eu creio no Senhor Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, e somente nele eu confio. Senhor, que nessa noite teu Espírito Santo aplique a palavra a todos os que ouvem. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos desperte como igreja para anunciar esse Evangelho glorioso. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a nos amar como irmãos, como parte do povo de Deus, um povo que se ama, que se respeita, se perdoa, se ajuda. Que não sejamos estranhos uns para com os outros, mas amigos, fraternos, companheiros, herdeiros das mesmas promessas. Abençoa esta igreja, abençoa os queridos irmãos que estão chegando, como nossos irmãos, para juntos te cultuarmos. De que essa igreja seja uma igreja acolhedora, amiga, que os receba de braços abertos. Nós oramos, ó Deus, que em tudo tu sejas glorificado e honrado, em nome do Senhor Jesus. Amém.